Podem ficar sentados um minutinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum. Acabamos de ouvir agora a proclamação da palavra. E a palavra de Deus hoje, ela traz para a nossa reflexão o chamado. Deus chama, o homem tem que lhe dar uma resposta. É praticamente um contexto vocacional. Encontramos de modo muito particular na primeira leitura, tirada do primeiro livro de Samuel. Samuel, filho de Ana. Ana já estava com uma idade avançada, mas Ana era uma mulher de fé, era uma mulher que confiava na providência divina. E Ana lhe fez então uma promessa, que se Deus lhe concedesse um filho na velhice, ela o consagraria inteiramente ao serviço do Senhor. E esse é Samuel. Quando ele cresceu, já com uma certa idade, ela o leva até o templo e lá ela entrega toda a responsabilidade para o sacerdote Eli, que vai então instruir Samuel no caminho de Deus. Mas o homem tem um plano e Deus tem outro plano. Muitas vezes o que sobressai é o plano de Deus. Nem sempre os nossos planos, eles vão adiante. E ali, naquele contexto da vivência diante de Deus, Deus começa a falar com Samuel. Samuel ainda não tinha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ele não sabia nada a respeito daquilo que estava contido na lei. Eli estava ali instruindo para que ele pudesse absorver e viver no seu dia a dia aquilo que a palavra de Deus lhe falava ao coração. Quando o homem se abre a essa grandeza da presença misericordiosa de Deus, Deus ele vai falando ao nosso coração, porque é a única maneira de ouvir Deus. Nós não ouvimos Deus com esses ouvidos humanos, nós ouvimos Deus com o coração, com a nossa fé. E ali Samuel foi se alimentando daquilo, até num determinado momento que lá, repousando, Samuel, ele sente esse chamado no seu coração: Samuel, Samuel. Claro que na sua inocência, como criança, como menino, ele ainda não tinha essa compreensão. Ele imaginou que fosse Eli que o chamava. Então ele se dirige até Eli, e lá ele vai se colocar na presença de Eli, dizendo: tu me chamastes, aqui estou. Claro que Eli não havia chamado. Eli manda com que ele volte para o quarto, com que ele volte a dormir. Isso acontece por 3 vezes, até que na terceira vez, quando ele ouve esse chamado, ele volta novamente a Eli e vai dizer: me chamastes, aqui estou. Eli compreendeu que não era nada mais, nada menos do que o próprio Deus que o chamava. Por isso, Eli vai instruir: olha, meu filho, volta para o seu quarto, volte a dormir. E se você sentir novamente este chamado, você deverá responder: fala, Senhor, o teu servo o escuta. Veja que o chamado de Deus é um chamado individual. Deus chama cada um, assim como lá na frente Jesus foi chamando os seus apóstolos, os seus discípulos, José, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus. Ele foi nomeando os seus discípulos. Assim é o chamado de Deus, e nós temos que dar uma resposta a este chamado.
A resposta que Samuel deu a Deus foi a resposta da fidelidade à sua palavra. Por isso que no final dessa passagem que nós acabamos de proclamar, vai deixar claro para nós, dizendo, né? Samuel crescia e o Senhor estava com ele, e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. É isso que nós temos que viver. Essa é a nossa fé. E aí então, como é que nós podemos transportar para a nossa realidade esse convite de Deus? Como você tem ouvido Deus? Você tem sentido essa voz do Senhor te chamando? Te chamando para se comprometer com a sua palavra, com os seus ensinamentos, com os seus projetos? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, hoje a humanidade está deixando de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do mundo, a voz do homem? Quantos e quantos de nós não damos mais atenção àquilo que Deus fala? E hoje Ele fala e continua falando através da palavra proclamada, através daqueles que Ele escolheu, que Ele também chamou individualmente para poder ser anunciador dessa palavra, assim como Ele chamou os profetas, assim como Ele chamou João Batista, assim como Ele enviou seu Filho Jesus. E como nós hoje, dentro da nossa realidade, estamos ouvindo a palavra de Deus, uma vez que nós vivemos num mundo conturbado, num mundo barulhento, onde ninguém mais ouve nada. Quando passamos pela rua, né, a gente não pode nem mesmo cumprimentar mais as pessoas, porque as pessoas não estão ouvindo, porque está carcado lá no fundo da orelha, né, um fone desse tamanho, porque está ouvindo o homem, está ouvindo as coisas do mundo, mas não estão ouvindo a palavra de Deus, não estão ouvindo a voz de Deus. Nós temos colocado em prática isso, meu irmão, minha irmã? Essa é a vontade de Deus, para que nós possamos entrar de acordo com o evangelho de hoje. O evangelho de hoje também no sentido vocacional, no sentido do chamamento, do seguimento. Aquele que ouve a voz de Deus o segue, independentemente das circunstâncias. João Batista foi o último dos profetas. Não houve mais profeta depois de João Batista. Aqui é uma transição do Antigo para o Novo Testamento. João Batista, com a sua missão, ele fecha o Velho Testamento. E Jesus, com o início da sua missão, abre o Novo Testamento. E João Batista fica ali parado, porque ele sabia que ali era o término da sua missão. Até então as pessoas iam atrás de João Batista, não iam atrás de Jesus. Seguia João, não seguia Jesus. E aí João, quando vê Jesus passando, ele estava com alguns dos seus discípulos, né? Então ele aponta para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. É a Ele que vocês devem seguir, não a mim, não a mim. E veja, meu irmão, minha irmã, aqui, né, nessa imagem desses dois discípulos de João Batista, André e um outro discípulo, quando João aponta para Jesus, dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é aquele que salva, Ele é aquele que perdoa, Ele é aquele que se compadece da humanidade. Imediatamente eles deixam João Batista e passam a seguir Jesus, e vão atrás de Jesus. Quando Jesus percebe que eles estavam indo atrás de si,
ele para e ele pergunta: o que vocês estão procurando? E eles respondem com uma pergunta. Eles não disseram: eu estou procurando aquele que se diz que é o Filho de Deus, que veio ao mundo para salvar a humanidade. Não. Eles fazem uma pergunta a Jesus, já reconhecendo como mestre. Por isso que André vai dizer Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? E qual foi a resposta de Jesus? Vinde ver. Vinde ver. É o seguimento, é o acompanhamento, é a disposição de seguir Jesus. Jesus não disse: eu moro na rua direita, número X. Não. Jesus disse: vinde ver. Se você quer me seguir, vem atrás de mim, que você vai ver onde eu moro. Eu moro em cada esquina, eu moro em cada bairro, eu moro em cada lar, eu moro em cada pessoa. É aqui que eu moro. E veja que eles permaneceram com Jesus. Mas não basta apenas ir ao encontro de Jesus, é preciso fazer esse encontro acontecer. Mais tarde, por volta das 4, André, ele sai de onde ele estava com Jesus e ele vai em busca do seu irmão Simão, que depois se tornou, Pedro, Cefas, a pedra. Quando ele chega, ele vai dizer para o seu irmão Simão: encontramos o Messias, o Cristo, o Salvador. E ele conduz Simão até Jesus. Meu irmão, minha irmã, vamos agora, dentro dessa visão da primeira leitura e do Evangelho, colocar dentro da nossa realidade. Como cristãos que nós somos, como católicos que somos, nós temos ouvido a voz de Deus, nós temos apontado Jesus para o irmão, nós temos seguindo fielmente o Cristo. Eu tenho ido ao encontro de Jesus, eu tenho levado o irmão ao encontro de Jesus, ou eu ainda estou surdo à voz de Deus? Quantas vezes, meu irmão, minha irmã, nós colocamos o nosso dedo em riste para apontar, não Jesus, mas para apontar os erros do outro, para dizer que fulano não presta, para dizer que fulano não serve para nada. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Porque aquela que ouve a voz de Deus, que busca viver a fidelidade, o compromisso, que não deixa a palavra de Deus cair, é aquele que vai ser salvo, porque vai em busca da salvação. E como nós temos desviado o nosso caminho dessa salvação, como muitas vezes nós cristãos hoje, católicos, damos um contra-testemunho. Em vez de levar o irmão a Jesus, nós fazemos com que o irmão se afaste de Jesus. Em vez de seguir a voz de Deus, nós seguimos a voz do homem. Ora, é o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã. Por isso que dentro da nossa igreja, da igreja católica, apostólica, romana, está acometendo divisões. É um perseguindo o outro. É o homem perseguindo o outro. Mas persegue quem? Persegue aqueles que são fiéis. Persegue aqueles que se deixam levar pela presença do Senhor. Esses são perseguidos. Esses são mal vistos. Esses são criticados. Porque nós ainda não abraçamos esse Jesus, ainda não tivemos, essa intimidade com Jesus como aqueles discípulos tiveram. Quantas vezes você segue o homem dentro da nossa própria igreja? É bispo que não quer mais seguir o Papa,
é padre que não quer seguir mais o bispo, é fiéis que não querem seguir mais as orientações da igreja, que vai criticar, que vai jogar a palavra por terra. Por quê? Porque não ouve a voz de Deus, quer ouvir a sua voz. Jesus quer comunidade verdadeira, Jesus quer comunidade fiel, Jesus quer comunidade comprometida. Jesus não quer divisão, Ele não trouxe divisão, meu irmão, minha irmã. Nós é que causamos a divisão, porque nós nos deixamos levar pela mentalidade humana, por aquilo que o homem diz. Basta você, dentro da nossa comunidade em particular, põe a mão na consciência, como cristão, como católico, põe a mão na sua consciência. Quantas vezes você perseguiu o outro porque se deixou levar pela palavra do homem, porque não quis ouvir a palavra de Deus, porque não amou, porque não se comprometeu? Porque muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos ser estrelinhas, queremos aparecer, queremos ser aplaudidos pelos homens. João Batista não foi estrelinha, não. João Batista, ele se desfez, ele saiu, como diz, né, a expressão popular, ele saiu do palco, para que Jesus pudesse aparecer, para que todos pudessem voltar-se para Ele. Mas há muitos de nós ainda que não entendeu isso, meu irmão, minha irmã. Há muitos de nós que não buscam ao Cristo, busca assim, né, aquilo que me agrada. Muitos de nós não colocamos em prática aquilo que Jesus fala, colocamos em prática aquilo que o outro nos diz. A nossa comunidade, vamos falar da nossa comunidade. Deus quer uma comunidade santa, uma comunidade perseverante, uma comunidade, né, vibrante, uma comunidade comprometida com a causa do reino de Deus. Mas há muitos entre nós que não agem dessa maneira. Há muitos entre nós que fez muitos irmãos sair da igreja por causa do nosso contra-testemunho, por causa das maledicências, por causa das perseguições, ou até mesmo por causa dos interesses particulares. Quantos dentro da nossa comunidade paroquial, né, não voltaram mais à igreja, porque o padre que passou por aqui tinha saído, porque eram fiéis de padre, não eram fiéis de Cristo. Quantos de nós denegrimos a imagem dos padres que passaram por aqui, porque não são fiéis de Cristo, são fiéis do mundo? Quantos de nós aí se deixou levar pela mentalidade dos outros, que saíram pelas ruas, né, criticando, falando, dizendo: vocês não ajudam mais a igreja, vocês não colaboram mais com o dízimo. Olha lá no painel do dízimo, quantas carteirinhas estão amareladas, porque você deixou de comprometer-se com Jesus para se comprometer-se com o homem. Deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do homem, porque quer ser estrelinha. Quantos membros de pastorais deixaram a pastoral de lado, não voltaram mais na igreja, não abraçaram mais a pastoral, porque foi enganado pelo homem, foi induzido pelo homem, porque queria poder, queria status, queria que todos os holofotes tivessem voltado para ele, né? Quantos de nós agimos assim, meu irmão, minha irmã? Agora, vamos ser claro, a gente tem que ser claro, é a verdade, tem que ser pregada, doa quem doer. Aquele que acha ruim da verdade não ama Deus, porque Deus é a verdade. Quantos de nós agimos erradamente por causa de interesse, por causa de futicos, por causa de intrigas, porque ouvimos a voz do homem, não ouvimos a voz de Deus. Deus está falando, eu não estou nem aí para que Deus está falando.
né? Eu vou induzindo a pessoa a não fazer, a não se comprometer. Quando nós fazemos algum evento na paróquia, que nós chamamos, que nós convidamos, aí outros vão atrás, não faz não vai não, você gosta? E aí a gente fala, é mesmo, eu não vou não, porque eu não quero assumir a minha comunidade paroquial, eu não quero ir ao encontro do Cristo, eu não quero ter a intimidade com Cristo, eu quero ir me prostrar diante do homem. Quantos agentes de pastoral deixou, né, o seu trabalho, deixou a igreja, porque o coordenador, a coordenadora foi substituído, porque eram pessoas que iam por causa do homem. Quantos ministros extraordinários da Eucaristia, aqui da nossa comunidade, que já atuou nesse presbitério, que nem aqui mais põe o pé. Por quê? Por causa do homem, porque se deixou levar pela voz do homem, pelas intrigas do homem, porque o padre mudou o coordenador da equipe, não vou mais, porque eu sigo é fulano, eu sigo é Beltrano, eu não sigo Jesus. Quantos de nós já agimos assim? Meu irmão, nós temos que colocar a mão na nossa consciência. Jesus quer cristão de verdade, Jesus quer cristão comprometido, Jesus quer a salvação de todos. E muitas vezes nós vamos nos deixando levar pelas futicas, né? Pelas intrigas, pelos blá blá blá, pelas mentiras, pelas ofensas. Quantos de nós agimos assim, meu irmão, minha irmã? Quantos de nós? Quantos de nós nos afastamos aqui da igreja e depois retornamos, porque já não é mais o padre que está lá, porque eu sou católico, eu sou fiel de padre. E eu digo sempre, vou dizer sempre que for necessário, não venha à igreja por causa de mim, porque eu sou pecador, eu tenho as minhas falhas. Venha por causa dele que deu a vida por você. É a ele que você tem que seguir, não a mim. Aquele que me segue andará nas trevas, é o que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a luz. Aqueles que me seguem andará no caminho da luz. Aquele que segue o homem andará no caminho das trevas. Caminho, né, a consequência é a perdição. Seguir Jesus é a salvação. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Aquele católico que vem à igreja por causa do padre aqui, por causa de mim, fica quietinho em casa. Você vai agradar muito mais Jesus. Fica lá quietinho. Não vem ocupar banco na igreja, não. Não vem querer vir, né, como serpente, né, enganadora, indo devagarzinho, querendo roer, para depois dar o bote, não. Fique em casa, porque Jesus não quer seguidor assim. Jesus quer seguidor fiel. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno de me seguir. Meu irmão, minha irmã, eu sou padre. Eu não sou padre por causa do Papa, não. Eu não sou padre por causa do bispo, não. Eu não sou padre por causa dos meus familiares, não. Eu não sou padre para agradar ninguém, não. Eu sou padre para seguir Jesus. E eu sigo Jesus na obediência ao Santo Padre, ao meu pastor bispo, fazendo a vontade de Deus acontecer. Não estou aqui para seguir ninguém. Não estou aqui para ir atrás de homem. Não estou aqui para ir atrás de fulano, de cicrano. Não. Estou aqui para ir atrás de Jesus. Seguir Jesus, independente das consequências que há de vir. Porque aquele que segue Jesus na fidelidade, ele é perseguido como Jesus foi. Ele é mal visto como Jesus foi. Ele é mal amado como Jesus foi. E tudo isso entre nós acontece. Então, abra o seu coração para Deus, meu irmão, minha irmã. Abra o seu coração para Deus. Ouça Deus. Coloque em prática a sua palavra. Não deixe a sua palavra cair no chão. Não seja como hipócritas,
Não vem dizer que encontrou Jesus, que você não encontrou Jesus ainda não. Com as nossas atitudes anticristãs, antievangélicas, não. Quantas vezes nós imploramos a presença de Jesus na nossa vida? Dizia hoje pela manhã a historinha, né? Senhora, né? Ia lá, rezava, né? Todo dia pedia essa graça. Ah, Jesus, como eu gostaria que o Senhor fosse na minha casa. Aí Jesus deu uma resposta para ela: eu vou. Vai, vou. Ah, então eu vou arrumar a casa, né, tudo direitinho, vou colocar tudo em ordem, né? Vou fazer um banquete para o Senhor, para te receber. E assim ela fez, né? Estava lá trabalhando, arrumando a casa, fazendo os banquetes, colocando a mesa. De repente bate a porta, toque, toque, toque. Ela vai atender um pobre. Era um marginalizado que bateu à sua porta pedindo-lhe um pouco de comer, e ela o expulsa dali, porque ela vai dizer: não venha me incomodar, porque eu estou ocupada, porque eu estou preparando, né, um banquete para uma visita ilustre, então você não vem atrapalhar a minha vida. E o pobre foi embora, mais uma vez desprezado. Pela segunda vez acontece a mesma coisa, e assim sucedeu pela terceira vez. E ela expulsou todos eles. Passou o dia, cadê Jesus? Onde Jesus está? Ela ficou lá esperando Jesus. Como passou o dia e Jesus não chegou, não bateu a sua porta, não sentou em sua mesa, não saboreou, né, as suas delícias, não sentiu o perfume da sua casa, ela volta para a igreja e vai brigar com Jesus. O Senhor mentiu para mim. O Senhor me prometeu que ia na minha casa. Eu fiz de tudo, preparei a casa, preparei a comida, e o Senhor não apareceu. E Jesus diz para ela: eu fui 3 vezes na sua casa, e 3 vezes você me renegou. Eu fui na pessoa do irmão, eu fui na pessoa do pobre, eu fui na pessoa da criança, e você me expulsou de lá. Como nós temos expulsado Jesus da nossa vida, meu irmão, minha irmã, por causa das nossas atitudes anti-evangélicas. Nós temos que ser cristão lá fora, no mundo de hoje. Ser cristão dentro de uma igreja é muito fácil, né? Ser cristão aqui dentro, dizer que amamos uns aos outros, na hora da paz, né? Troca beijinho, troca abraço, troca aperto de mão. Mas lá fora a gente pega e joga pedra no irmão. Aqui dentro eu comungo da palavra, comungo do sacramento, e lá fora eu enfio um dedo na garganta e vomito tudo no lixo. Porque lá fora eu começo a criticar o próximo, começo as maledicências, começo a falar mal de fulano, de cicrano, de beltrano, começo a falar mal do papa, começo a falar mal do bispo, começo a falar mal do padre, começo a falar mal de diácono, começo a falar desse, começo a falar daquele. Mas isso não é só entre os leigos, não, é entre os padres também. Há padre que fala mal de padre, há bispo que fala mal de bispo, há diácono que fala mal de padre, há padre que fala mal de diáconos, porque não ouvimos a voz de Deus. Ainda não ouvimos a voz de Deus. Estamos surdos à voz de Deus. Estamos atentos à voz do mundo, àquilo que o mundo fala, àquilo que nós queremos para nós, porque nós queremos os holofotes todos voltados para nós. Como João Batista, eu tenho que diminuir para que Jesus apareça. Não sejamos católicos estrelinhas não, meu irmão, minha irmã. Não sejamos cristãos estrelinhas não. Sejamos cristãos e católicos comprometidos com o Senhor Jesus. É Ele que vai nos dar vida, é Ele que vai nos salvar, é Ele que vai fazer com que a graça realmente aconteça em nossa vida. Então, a exemplo de Samuel, a exemplo de André e dos demais discípulos de João, vamos abrir o nosso coração à voz do Senhor e vamos segui-lo, fazendo sempre a sua vontade, não a nossa vontade. Abramos o nosso coração, peçamos a Ele esta graça.